Obrigada, Iago. Obrigada pela sua fala também inicial. Boa noite a todos. Todos conseguem me ouvir direitinho, né? O Igor, o Iago, a Josi, todo mundo certinho. Ótimo. Então, sou uma das psicólogas do Colégio Millennium atualmente. Trabalho no SOI, o setor de orientação educacional. A gente desenvolve o processo da psicologia escolar, acompanha, orienta, acolhe, escuta os alunos que estão dentro desse contexto. Não desenvolvemos a psicoterapia, mas um trabalho aplicado ao contexto escolar e educacional que envolve justamente o desenvolvimento dessas habilidades, tanto cognitivas quanto emocionais, no que diz respeito ao comportamento, à parte psicológica, mental, de todos os que compõem esse contexto, né? Constituído enquanto escola. Então, além disso, reforçando a fala do Iago, estou como aplicadora, né, do programa da Escola da Inteligência, a disciplina de inteligência emocional, nas turmas do 6º ano, 7º ano e 9º ano. E nesse sentido, a gente desenvolve também as habilidades para lidar com a inteligência emocional dos jovens, né, das crianças, dos pré-adolescentes, adolescentes. E nesse sentido, trabalhamos também aspectos ligados não só ao autocuidado, mas também ao autoconhecimento, à autoestima, à autonomia do sujeito, que são aspectos importantes para que a gente promova saúde, bem-estar, qualidade de vida, né? Então, esse é o foco dentro da Escola da Inteligência, esse é o foco da psicologia também, uma esfera ampla, geral, e esse é o foco também da nossa live, do nosso contexto daqui, desse momento, tá? Posso seguir, Iago? Me permite? Com certeza. Pronto, vamos lá. Então, trazendo inicialmente a minha fala, nesse recorte, né, do conceito, para conceituar de uma forma ampla também, trazendo um pouquinho da psicologia dentro dessa esfera do autocuidado, a gente tem como sinônimo de bem-estar e de autonomia. Por que autonomia? Porque nesse sentido o sujeito se encontra nesse processo de independência também, de ser o dono das próprias escolhas e decisões no que diz respeito a cuidar, a manter, a acolher suas necessidades e dar a devida atenção dentro desse aspecto que significa qualidade de vida, saúde e bem-estar. Então, nesse sentido, eu trago também, já que estamos aqui, né, falando sobre saúde, temos um profissional da psiquiatria, tem eu, enquanto psicóloga, a gente tem a saúde em evidência, nada mais justo do que a gente ampliar esse contato para a saúde também. E aí eu trago a referência da Dorotheia Oren, tá? Vou pronunciar em português. Em 1980, ela é enfermeira, tá? Estadunidense, e ela traz um conceito bem significativo para mim, enquanto psicóloga, dentro desse olhar sobre o autocuidado. O que ela reforça? É uma prática de atividades que o indivíduo inicia e executa. Inicia a partir de um planejamento, consequentemente, da identificação de que esse processo é necessário e importante para a sua vida, em seu próprio benefício, ou seja, o cuidar de si mesmo, o olhar para suas necessidades, o se acolher, voltar para si, na manutenção da vida, da saúde e do bem-estar. As ações que, seguindo uma rotina, e é o que a gente espera, que vire um hábito, uma rotina, um estilo de vida, que contribui de maneira específica, significativa, na integridade do ser humano, nas funções do ser humano e no desenvolvimento do mesmo. Então, quando ela conceitua dessa forma, para que a gente realmente construa e atinja, alcance os propósitos sobre a manutenção da saúde e do bem-estar, seja ele mental, físico, emocional, e a gente vai seguindo essa lógica. O autocuidado, sem sombra de dúvida, ajuda a diminuir, dessa forma, a sobrecarga mental e emocional que atravessa a nossa rotina, a nossa vida, o nosso dia a dia. Temos também como princípio fundamental, e aí a partir dessa teoria, a gente traça um princípio que diz respeito ao quê? Olhar para si, se acolher, se escutar com afeto, com atenção, com carinho, com cuidado, observar e escolher ações que vão girar em torno do nosso bem-estar e da nossa saúde. Temos como princípio fundamental a pessoa como centro de qualquer mudança em sua vida e sua saúde. E aí algumas pessoas, como uma forma talvez de olhar com um preconceito, um certo julgamento, um preconceito diante de, claro, não conhecimento exato sobre o conceito, sobre o que realmente seria de uma forma clara e precisa. Mas algumas pessoas consideram como atitude egoísta, egocêntrica, ele só pensa nele, só pensa em seus aspectos. Não, é realmente uma questão de prioridade.
se colocar como prioridade. Eu lembro muito bem de uma fala significativa do Iago, em um desses encontros com a gente, né, promovidos pela Escola da Inteligência, sobre a seguinte pergunta: quem é a pessoa mais importante da sua vida? Né? Quem é a pessoa no sentido da prioridade em relação ao seu processo de vida? E aí a gente atribui importância a diversas pessoas. É muito mais fácil, talvez, cuidar do outro do que cuidar de nós mesmos. Então, nesse sentido, a prioridade ela precisa entrar em cena como esse ponto, se tornarmos o centro de qualquer mudança, seja significativa, assertiva, sobre a nossa vida e nossa saúde. Então, esse talvez seja o princípio fundamental e mais óbvio dentro desse processo do autocuidado. Refletir sobre o que é mais e menos importante dentro dessa lógica. O que fazer para equilibrar? A balança ajuda a definir metas. Então, a gente acaba trazendo, já que é um hábito, uma rotina a ser estabelecida, a gente constitui um planejamento. Claro, como tudo na vida, a gente precisa planejar, precisa traçar objetivos, em função de um processo que é extremamente essencial. Olhar para a gente com cuidado, com atenção, afeto, para desenvolver o bem-estar, saúde e qualidade de vida dentro desse processo. Reavaliar os planos sempre que necessário. Então, estamos em constantes mudanças, transformações. É importante pensar que todo o processo que exige um planejamento, ele pode ser alterado e isso vai de acordo com as nossas necessidades. Importante destacar sobre isso. Outro ponto importante, o autocuidado tem uma relação significativa com a autoestima e o autoconhecimento. Por quê? Ao cuidarmos de nós mesmos, a gente começa a se amar mais. É uma fala até poética, romântica, mas bastante consciente, porque nesse sentido, a gente vai estar favorecendo o nosso bem-estar, nossa qualidade de vida e, consequentemente, valorizando mais o nosso eu e trazendo como a importância, a prioridade, a necessidade de olhar para a gente enquanto primeira opção. Então, nesse sentido, a autoestima se eleva. Cuidar bem de si traz sentimentos positivos. Então, afirmações positivas, concretas, referências positivas faz com que a autoestima ela se torne elevada. Isso tudo para si mesmo. Reforça o equilíbrio em diversos aspectos e favorece o enfrentamento das atividades que são os problemas que a gente enfrenta na vida e as adversidades diárias. Mais positividade, produtividade, não só na esfera do trabalho, a gente tem a produtividade em grande escala, a gente pode trazer ela enquanto contextos sociais, nas relações interpessoais, nas relações de trabalho. Então, ele também potencializa esses aspectos e traz a resiliência, como a gente traz, né, atribui como um conceito da psicologia, mas dizem que é da física, a gente roubou de uma forma bem eficaz e eficiente, ser mais centrado, focado dentro desse aspecto. Então, autoestima elevada, boa saúde física e mental, temos logo, consequentemente, melhores resultados na vida, seja pessoal, profissional e em outros aspectos também. Então, esses resultados positivos podem surgir. Pensando em tudo isso, a gente tem os tipos de autocuidado, como o Iago anteriormente citou, né, que eu estaria definindo um pouquinho. Então, aqui eu vou trazer quais são eles e vou trazer algumas estratégias, algumas formas de a gente conduzir e lidar com esses aspectos, tá? Então, temos 5 tipos de autocuidado, para que a gente defina de uma forma bem sucinta: o emocional, o físico, intelectual, espiritual e social. Dentro dessa esfera emocional, e a gente tem a própria disciplina, né, de inteligência emocional, que reforça a necessidade também de estarmos conectados com as nossas próprias emoções. Então, reconhecer, saber lidar, identificar, administrar todos os processos emocionais, expressar essas emoções, e isso também inclui lidar com as emoções que são desagradáveis, né? A gente não pode desconsiderar isso. Ser assertivo, claro, nesse sentido de sentirmos o que é desagradável e expressarmos, precisamos ser assertivos nesse momento, para que a gente não estabeleça um diálogo ofensivo, hostil. A intenção é sermos claros com o que a gente está sentindo, né? Com os sentimentos e as emoções que cercam esse processo da gente nesses momentos, em alguns contextos e em algumas relações. Então, é importante estabelecer o autocuidado a partir dessa relação saudável com o que nós sentimos e, principalmente, se permitir sentir, entender que faz parte do processo de vida dos seres humanos sentir. E tem gente que recusa sentir, recusa falar sobre o que está sentindo, tenta fugir, tenta esquecer, tenta manipular.
tudo que envolve sentimentos e emoções, porque talvez naquele momento, na cabecinha, seja mais fácil administrar dessa forma. Quando a gente precisa falar sobre isso, precisa interpretar, precisa diagnosticar a partir da definição e do reconhecimento o que vem se passando para que a gente possa construir o processo do bem-estar e da saúde a partir daí. Aceitar sem julgar esses processos emocionais, nomear cada emoções e sentimentos, desculpa. Reconhecer para aprender a regular emocionalmente falando. A gente tem aí o processo de regulação emocional, e em outro momento a gente pode até também estar trabalhando sobre isso, né, Iago? A partir de uma live, o Igor também, acredito muito que é um assunto bacana para a gente desenvolver. Expressar os sentimentos, e aí algumas pessoas ficam perguntando até nas aulas, mas tem diferença, emoções, sentimentos? Sim, a gente tem, né, nesse sentido, de uma forma bem clara, bem objetiva. As emoções são as reações imediatas, né, fisiológicas, que despertam sensações de acordo com determinados contextos. Os sentimentos, a gente tem como um processo mais de aprendizado. Exige tempo, exige esforço cognitivo, a memória, a atenção, a percepção. Então, tudo isso, inclusive, a gente potencializa na disciplina, tá? Na escola, no programa da Escola da Inteligência, a gente aborda também sobre isso, a gente desenvolve as potencialidades dos meninos, dos alunos, para justamente focar nesse processo de regulação emocional e de identificar o que é emoção, o que é sentimento, o que eu estou sentindo naquele momento e como eu posso lidar com isso frente aos determinados contextos. Então, a diferença até mais clara entre um e outro são os contextos em que tudo acontece e as reações que o meu corpo manifesta fisiologicamente falando, e a partir daí, como eu lido com esses processos, seja cognitivamente ou seja fisiologicamente, tá? Estar atento às minhas reações em determinadas situações, com pessoas ou grupos. Então, isso reforça mais uma vez o conceito de um e de outro e faz parte do processo de autocuidar. Escrever como se sente, né? Inclusive quando a gente acolhe algum aluno que está em algum processo emocional, afetivo, cognitivo, mas principalmente sobre as emoções. A gente orienta até estratégias bem simples. E escreve, tenta escrever sobre isso, tenta relatar no papel o que você está sentindo. Por quê? Porque a gente consegue trazer as emoções de uma forma mais palpável. A gente consegue realmente acolher o que a gente está sentindo e interpretar de uma forma mais real, significativa. Então, é uma das maneiras da gente elaborar o processo que a gente está vivendo. Compreender o que sente e por que sente trará soluções mais pertinentes, mais assertivas, mais significativas para o nosso contexto. A psicoterapia, enquanto psicólogo, eu preciso levantar essa bandeira e aí eu trago todos os processos, né? Procurar um profissional que possa auxiliar, que possa conduzir da melhor maneira, porque existem questões, existem problemas que a gente não vai conseguir conduzir sozinhos. E eu acho bacana a intervenção acerca do autoconhecimento, do processo de saúde mental, do adoecimento, do sofrimento psicológico. Essa relação ela precisa ser atravessada com o profissional. Então, o próprio terapeuta, o psicólogo, o psiquiatra, eles auxiliam muito, a lidar com cada processo enfrentado pelo ser humano. Então, o suporte emocional de pessoas que a gente confia, e aqui eu configuro como uma espécie de rede de apoio. A gente tem os amigos, a gente tem os familiares, os parentes, ou seja, aqueles que podem estar nesse contato para auxiliar e lidar com as situações e emoções diversas. Então, nesse sentido, a gente tem o suporte, né, a rede de apoio, a gente tem o suporte profissional e a gente tem pessoas que vão estar ali a fim de promover também bem-estar, saúde, acolhendo, escutando e promovendo a confiança também dessas pessoas que precisam nesse contexto. Filmes, séries, vídeos que promovam reações positivas. E quais reações? Alegria, gratidão, contentamento, inspiração, orgulho, esperança, serenidade. Então, tudo que envolve sensações positivas, vale a pena investir. Então, é um processo realmente de buscar estratégias para lidar com todos os processos, sejam eles desagradáveis ou não, mas isso se refere ao autocuidado emocional. Permitir chorar, sozinho ou na companhia de quem te acolhe, de quem para você é um apoio, é uma forma de realmente se sentir confortável e seguro nesse contexto. Pintar, dançar, cantar, enfim, diversas possibilidades da gente promover o autocuidado dentro do aspecto emocional.
Mais uma vez, reforço, os amigos, companheiros, famílias, eles podem ajudar dentro desse cenário, porque há um vínculo, e às vezes, ou consequentemente, o vínculo afetivo que é construído. Então, há uma confiança, há uma segurança, e também questões em comum. Então, a gente sempre reforça nas reuniões, nos contatos com as famílias, o quanto que é importante os filhos, nesse sentido, falar sobre o que eles sentem, falar sobre as experiências deles, falarem sobre os processos, sejam mentais, sejam emocionais, e do mesmo modo, a família, os pais, encorajá-los a falar sobre isso, falando também sobre a sua realidade. É provável que, nesse contexto do exemplo e da motivação sobre falar como a gente se sente, os filhos se sintam acolhidos e seguros para falar abertamente sobre isso. Eles trazendo a experiência real, significativa, evidenciando que, mesmo sendo adulto, eu também sofro, eu também já sofri, eu atravesso emoções desagradáveis, aspectos difíceis, delicados, desafiadores. Eu promovo a coragem para que a criança, por exemplo, ela manifeste no seu discurso e também consiga traduzir, elaborar e expressar verbalmente tudo aquilo que sente, tudo aquilo que há de sentimentos e pensamentos na sua vida, na sua rotina, na sua construção enquanto pessoa. Dizer que ama, ser carinhoso, afetuoso, ajuda, consequentemente, a recarregar as energias. Partindo para o autocuidado físico, é basicamente cuidado com o nosso corpo. Práticas de higiene, então, questões básicas, necessidades básicas, higiene pessoal, cortar cabelo, cortar as unhas, lavar as mãos, escovar os dentes, a manutenção desse autocuidado e a preservação do mesmo traz grandes aspectos voltados para o processo, tanto do adoecimento quanto do processo de sofrimento psicológico. Pessoas que estão nessas esferas, pessoas que podem, e aqui essa questão de diagnóstico eu vou deixar para o Igor, mas, por exemplo, no caso da depressão, trazendo só um pouquinho desse detalhe, algumas pessoas começam a deixar de lado o seu próprio autocuidado, e aqui eu estou falando sobre as necessidades básicas, da questão da higiene, da manutenção desse aspecto, às vezes o cortar a barba, o cortar o cabelo, tomar o banho, que são questões necessárias de higiene que vão promover, claro, a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida. Então, pensar no processo de atividade física como amplamente necessário. Hoje em dia, todas as áreas da saúde, e sempre deveria ser dessa forma, reforçam a necessidade da prática de atividade física, da necessidade de voltarmos o olhar para esse processo que reforça o processo da saúde, não só no processo emocional e mental, mas, consequentemente, no processo orgânico, potencializando a melhora de da saúde de uma forma global. Então, o sono, né? Uma atenção voltada para o sono, uma alimentação saudável, equilibrada, investir no processo do cozinhar, do preparar, do se dedicar a essa elaboração, que também potencializa o autocuidado intelectual, comportamentos seguros, que não coloquem em risco a sua integridade física, a sua vida e a sua saúde. Então, dentro desse processo, a gente tem diversas possibilidades para quem gosta de praticar esportes. E, claro, toda atividade física... Oi, meu amor. Não, eu vi um comentário aqui da Tati mais cedo falando sobre isso que você trouxe, né? Só queria trazer aquele bem rápido. Ela disse assim, o autocuidado é 360. E é bem isso que você aponta, né? É um compromisso que a gente tem que ter consigo. O cuidado e o autocuidado, ele é um compromisso que a gente tem com todos, né? E principalmente com a gente. E dentro de todas essas esferas que você trouxe. E eu acho importante reforçar sempre essa fala que você traz, que é muito importante, com o autocuidado, ele não fica preso a uma habilidade ou uma competência, e sim um estilo de vida que aplica-se em todos os ambientes, em todos os nortes que nós temos dentro da nossa vida. E aí, pensando nisso, falando do autocuidado físico, emocional, como você trouxe, eu acho muito bem. E teve uma fala que você trouxe que para mim é maravilhosa. Tem que aprender a chorar, né? Às vezes a gente não chora, às vezes a gente negligencia algumas emoções, e acaba sendo egoísta com nós mesmos, né? E aí, como você bem trouxe, acaba puxando algumas situações, e aí é cultural, se a gente parar para analisar, o autocuidado ele é visto com egoísmo desde desde que o mundo é mundo, a gente nunca prioriza, né? Às vezes a gente mente nesse processo, não é? A maior mentira contada no mundo hoje, a gente sabe qual que é. É quando a gente chega no ambiente de trabalho, ou vai perguntar para o nosso filho, para nossa esposa, você está bem? Você pode estar acabado. Você vai responder, tô. E aí, exatamente, você está negligenciando o seu autocuidado por conta de um egoísmo raso,
mas é porque você não tem aquela prática de habilidade e competência emocional desenvolvida. E aí é bem interessante pensar nisso, porque faz um gancho direto com a saúde mental, né? Pensando até no que você mesmo falou. Se você não desenvolve um autocuidado, a possibilidade de que você venha desenvolver um transtorno mental ou algum tipo de doença, ele é grande, não é? E aí, pensando nisso, a gente imaginou que nós vamos falar sobre autocuidado, vamos referenciar o autocuidado, como você trouxe muito bem. Só que a gente também tem que falar do autocuidado da saúde mental, porque quando a gente fala, por exemplo, do autocuidado sobre o excesso de estímulos digitais, com tantas crianças e jovens que vivem no telefone, não cuidam dos seus corpos, pais e mães que vivem nos telefones, nas Netflix, nas séries da vida e não têm um cuidado maior, desenvolvem uma síndrome do pensamento acelerado pelo excesso de informação, começa a desenvolver também algumas outras peculiaridades, colocando assim como a ansiedade, o transtorno de ansiedade, podendo chegar até uma futura depressão. E aí, pensando nisso, né, nesse autocuidado familiar, nesse autocuidado próprio, como o nome de autocuidado já traz, o Igor, ele vai trazer bem essa relação, não é? O Igor, ele é psiquiatra, ex-aluno também, assim como a Cris, e é bem legal, porque como a gente está falando de autocuidado em todas as etapas, o processo, quando a gente fala de um transtorno de ansiedade, de uma depressão, ele tem tudo a ver com autocuidado, não é, Igor?